Olá, meus amores, tudo bem? Vamos fazer a revisão de hoje e a revisão é de geografia. Vou aqui acessar a tela que a Pro separou para vocês. Isso, fica mais fácil de entender o assunto. Tá bem fácil, gente. Vamos lá. A primeira informação que a gente está vendo aqui, observem o mapa mundi. Então, nesse mapa, nós conseguimos ver todas as informações do nosso planeta. E o nosso planeta é dividido em 6 grandes continentes. Olhem lá. A Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártida, bem ali embaixinho, branquinha, e o continente americano, que é formado, no caso, pelas 3 Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, mas nós chamamos de continente americano, ou as Américas, conta como um só, tá bom? Outra coisa aqui, o continente americano, como eu estava falando para vocês, é formado pelas 3 Américas. Olha lá, América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde nós moramos. A América do Sul, ela é dividida em países. Olha lá, tem o Brasil, que é o maior ali da América do Sul, e nós temos os nossos vizinhos. Olha quantos são. Os que a gente mais conhece ali, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile. Então, todos esses são nossos vizinhos que fazem parte da América do Sul. E o nosso Brasil, por ser grande também e por ter uma vegetação e um relevo, um clima bem diferenciado em cada parte dele, então ele foi dividido em 5 grandes regiões. Olha ali do ladinho, tá vendo os 4 pontos cardeais que a gente estudou lá na Rosa dos Ventos? Lembra? Norte, Sul, Leste, Oeste? Então, a divisão das 5 regiões são bem parecidas. Observem ali a legenda de cores, ó. A região norte é a de verde e lá no outro extremo, a de amarelo, laranja ali, é a região sul. Então, norte verde, o nordeste é aquele azulzinho, o sudeste é o cor-de-rosa, o sul, que é esse laranja, o amarelinho, e o centro-oeste, que é esse roxinho aí. Então, reparem bem as divisões, tá bom? Como eu disse, clima, vegetação e relevo. Vamos para a próxima agora. Agora nós vamos falar sobre os povos e as comunidades tradicionais. Eles são grupos de pessoas que têm a cultura diferente daquela que nós temos. Eles constituem a história e são a memória do nosso país. Lembra que quando o Brasil foi descoberto, havia apenas os índios? Depois chegaram os portugueses e depois chegaram os negros. Então, esses 3 povos que fizeram, né, construíram o Brasil. Então, a cultura desses povos e comunidades tradicionais, elas têm que ser preservadas. Eles têm música própria, dança, comida, religião, a fala. Então, tudo isso tem que ser preservado, porque se eles perderem isso, vai perder também, vai correr o risco da gente perder também a preservação da biodiversidade do nosso país, porque eles cuidam também disso. E olha lá, as comunidades tradicionais que existem no Brasil, os quilombolas, os seringueiros, os indígenas, os castanheiros, as quebradeiras de coco, que foi uma bem interessante que a gente viu, pescadores, ribeirinhos e tantas outras, olha lá. Cada um tem um estilo de vida próprio que deve ser respeitado. Então, observem aí os desenhos. E aqui agora nós vamos falar especificamente dos índios. Como eu disse agora há pouco, quando o Brasil foi descoberto, tudo que existia aqui no nosso território, esse país enorme que nós temos, era todo dos índios. Então, eles tinham os costumes, as crenças, a comida, tudo que eu falei para vocês. E era só eles, né? Vários tipos de índios, não era uma única espécie, vários tipos de tribo. Só que quando os portugueses chegaram aqui, depois vieram espanhóis, italianos, alemães, foram misturando a nossa cultura com a cultura dos índios, e eles estão acabando perdendo. E não pode acontecer isso, eles têm que preservar a cultura deles. Então, olha lá, Pro colocou o símbolo da FUNAI, o índiozinho ou a indiazinha, não sei dizer, bebê, que já tem os direitos dela garantido,
e a Constituição brasileira. Então, todos os direitos do índio estão na Constituição brasileira e a FUNAI é o órgão responsável por cumprir todas elas, tá bom? Agora aqui nós vamos falar dos quilombos. Lembra? Os quilombos eram um lugar formado por comunidades de escravos que fugiam das fazendas porque não queriam fazer aqueles trabalhos forçados. Só que os quilombos, além de abrigarem os escravos que eram fugitivos, eles abrigavam também quem? Os índios, os pobres brancos e os mestiços. Mestiços são aquelas pessoas que foram geradas por duas raças diferentes. Então, nasce o mestiço. E o quilombo mais famoso que nós temos aqui no Brasil é o Quilombo dos Palmares. Então, a Pro colocou aqui duas fotos. Essa primeira aqui é uma imagem de como era o quilombo com os escravos. E a segunda aqui é o Quilombo dos Palmares hoje. Ele é preservado, então olha como ele está, tá bom? Se quiser visitar, muito bonito pelo jeito. Agora nós vamos mudar de assunto também. Nós vamos falar da interdependência. O que é interdependência, Pro? Interdependência é assim, ó. Um depende do outro. Então, uma coisa dependendo da outra. E aqui, no caso, nós estamos falando da relação entre a cidade e o campo. Elas são ligadinhas uma com a outra. São diferentes, mas ligadas. Por quê? A cidade depende de tudo que é produzido no campo. Então, as frutas, verduras, os legumes, os grãos, tudo vem lá do campo. E nós precisamos para a gente poder se alimentar. E o campo também depende da cidade. Por quê? Antigamente as pessoas iam lá e plantavam o que tinham, iam colhendo, era manual. Hoje em dia, muita tecnologia está sendo produzida e sendo utilizada lá no campo. Então, todo maquinário, olha aqui, até colocou fotos aqui, ó. No campo, o trator fazendo a colheita. Olha aqui um microscópio, está sendo analisada a semente para ver se ela é uma semente boa, se ela não está com nenhum problema, se ela não está com fungo, alguma coisa. Então, eles observam a semente e mandam sementes boas para que a produção possa ser boa. Em compensação, o campo manda para a cidade, olha lá, o leite e, como eu falei lá, frutas, verduras, legumes. Então, um ajuda o outro para que os dois possam ser beneficiados. Então, um depende do outro. As tecnologias criadas na cidade, como eu estava falando, são importantes para o campo, estão sendo muito usadas, pois possibilitam a agilização e a melhora dos trabalhos, incrementando a produção. Então, vão se produzir cada vez mais. Esses equipamentos são quais? Computadores, aviões, celulares, GPS, o drone. A Pro colocou umas fotos aqui para vocês verem quanta tecnologia produzida na cidade já está sendo usada no campo. E, por último aqui, o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Olhem as duas primeiras figuras ali. Tá vendo a plantação? Várias pessoas trabalhando nela. Agora, com tanto equipamento, ajudou, claro, foi muito bom. Só que tirou a mão de obra, porque antes precisava de muitas pessoas para poder fazer a plantação, mover a terra para poder colocar sementes, depois para colher. E hoje em dia é tudo feito por máquinas. Então, uma máquina, olha lá, reparem o tamanho do espaço que a máquina pega. Então, ali, vamos supor, nós temos 3 máquinas, só precisamos de quantos funcionários? 3. Enquanto antigamente, olha lá, quantos tinham para aquele pedacinho de terra só. Então, o que aconteceu? As pessoas que moravam no campo ficaram desempregadas, então elas foram para as cidades, vieram aqui para as cidades, à procura de emprego para que elas pudessem sobreviver. Isso foi bom? Não. Não porque a cidade não estava preparada para receber tanta gente. Aí o que aconteceu? Eles estavam desempregados lá no campo, quando chegaram aqui, continuaram desempregados. Olha a fila lá do desemprego. E olha aqui, eles não têm dinheiro, então se eles não têm dinheiro, eles não têm condições de ter uma casa boa. Então, ocasionou as comunidades ali, ó, casas bem simples. A falta de saneamento básico, que é o esgoto, a água encanada,
os furtos ali, ó, a pessoa está desempregada, acaba roubando, e a falta de hospitais também. Não estava preparada a cidade para tudo isso. Só que em contrapartida, como a cidade ficou cheia, a cidade hoje é poluída, tem desemprego, tem falta de segurança, o que que acontece? As pessoas que têm condições melhores de vida, têm um emprego melhor, um trabalho melhor, elas optaram pelo quê? O êxodo urbano, que é a saída da cidade para o campo. Então, eles conseguem morar em casas que hoje têm internet, é possível ter o computador. Então, o que eles fazem? Conseguem trabalhar das suas casas que estão no campo, como trabalhavam na cidade, só trocam o escritório de lugar e, em compensação, eles recebem qualidade de vida, porque vão morar num lugar tranquilo, com ar puro e que tem a tecnologia que eles precisam. Então, eles continuam recebendo o dinheiro que eles recebiam e mantendo a família da forma que era mantida antes, quando moravam na cidade. Tá bom? Então, essa é a nossa última tela. Esse é o conteúdo da revisão que nós vamos fazer. Eu espero que você tenha entendido. Se você precisar de alguma coisa, liga para a Pro, manda uma mensagem que eu te ajudo. Na hora de fazer a revisão, leia com bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai saber a resposta e vai fazer uma boa prova, tá bom? Um beijo carinhoso para você, até a próxima!